Vamos pôr no telão o Salmo 127. Aí você abre a Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas 7:11, a Bíblia. E aqui no telão, Salmo 127. Aqui no telão, Pedro, fazendo favor. Não coloquei, mas eu vou mudar aqui. Isso, obrigado. Irmãos, a Bíblia fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar, nenhum plano da nossa vida vai para frente, né? Nada da gente vai para frente se o Senhor não edificar a casa, né? O Senhor tem que edificar. Como é que Deus vai edificar? A gente falando para Ele: Senhor, não é importante o meu plano, importante é o teu plano, não é o meu. O plano do Senhor em primeiro lugar, né? Por que nós oramos? Todo o versículo que a gente fala de caminho, Deus está falando no futuro. Entrega teu caminho ao Senhor no futuro, né? Entrega o teu caminho para o Senhor. Por quê? Por que nós oramos? Porque nós oramos porque nós não conhecemos o futuro, só Deus conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que Ele manda a gente orar, entregar o caminho para Ele, porque nós não conhecemos o futuro, Ele sabe qual é o futuro. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. O Senhor tem que edificar. Como é que o Senhor vai edificar? A gente buscando a Deus. Falando: Senhor, o meu plano não serve, o plano do Senhor é que serve. Eu tentando mudar as coisas com o meu ativismo carnal não vai adiantar nada. Eu tentando mudar pessoas não vai adiantar nada. É o Senhor que muda. É o Senhor que faz as coisas. Isso é entregar o caminho para o Senhor. Pedir para o Senhor. Pedro, põe o relógio aí, fazendo favor. Pedir para Deus edificar a casa. Orando, como nós temos ouvido. Vamos orar e pedir para Deus edificar a casa. Nesse processo de edificação pode demorar muito tempo. Tem coisa que Deus responde na hora, tem coisa que Deus responde mais demorado. Por exemplo, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. Deus falou para ele que daria um filho. Demorou 25 anos a promessa. Ele teve que esperar 25 anos. Quando deu 10 anos, a Sara pulou fora da promessa. Falou: está demorando muito. Deus falou já faz 10 anos, não aconteceu nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou arrumar uma mulher para Abraão, Agar, e ela vai ter o filho. O que aconteceu? Deu a escrava para o Abraão, teve o filho chamado Ismael e deu confusão na família. O que aconteceu depois dessas guerras modernas que a gente ouve hoje? Ismael é o pai dos árabes e o Isaac é o pai dos judeus. E por isso que essa confusão, território, né? Essa confusão de terras, a confusão política, já nasceu naquele dia, de Abraão e de Ismael. A confusão já nasceu naquele dia. Então essa confusão moderna que a gente vê hoje tem muito a ver com aquele tempo. Né? O Ismael se tornou pai dos árabes e o Isaac se tornou pai dos judeus. Então há uma rivalidade. Mas por quê? Porque aconteceu naquele dia que Sara pulou fora da promessa. Irmão, não pula fora da promessa. O diabo vai falar: está demorando, não vai acontecer. Não tem problema nenhum, você fica na promessa. Se você pular fora da promessa, se eu pular fora da promessa, nós vamos ter problema depois. Deus deu a promessa, Deus fez a promessa com 75 anos de idade. Ele demorou 25 anos, o Isaac nasceu. O que aconteceu? Quando deu 10 anos, Sara achou que Sara cansou da promessa. Não cansa da promessa. Não, você vai pular fora da promessa, depois nós vamos arrumar um problema grande. Né? Vamos arrumar um problema terrível, como a Sara arrumou. E até os dias de hoje tem muito a ver com essa decisão da Sara, né? Essas brigas todas que a gente vê no Oriente Médio tem a ver com essa confusão daquele dia, essa rivalidade, né? Alguns acreditam lá no Ismael, no ismaelita, né? E os outros acreditam no Isaac. É uma confusão lá no Oriente por causa dessas coisas aí. Então, mas por quê? Porque ela cansou da promessa. E quando ela cansou, ela pulou fora. Não pule fora, não canse da promessa. Se o tempo falar que você vai ficar sem nada, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas você fiel ao Senhor. O sentimento às vezes é esse: nós vamos ficar sem nada, que não vai ter nada, não tem promessa, essa promessa não chega. Quanto mais a gente ora, parece que ela vai mais longe. Não tem problema nenhum, nós temos que se acostumar com isso.
a esperar o tempo de Deus, né? Espera o tempo de Deus cumprir as coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham se não edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, todo esforço nosso é inútil em tentar mudar coisas que só Deus pode mudar. E até mesmo na nossa vida, às vezes nós queremos mudar coisas que só Deus pode mudar. Você não pode fazer nada por você mesmo. Então, você tem que se animar. Eu estou com um problema sério, estou com uma fraqueza, mas eu vou me animar. Porque eu não posso mudar a mim mesmo, só Deus pode me mudar. E é claro que tem coisas que nós vamos corrigindo, mas tem coisa que só Deus vai mudar na nossa vida. Tem coisa que só o Senhor pode mudar, só Deus pode abrir o nosso olho. Né? Só Deus pode abrir os nossos olhos, mas ninguém. Se Deus não abrir, vai continuar fechado. Nós vamos continuar orando e buscando a Deus. E tem coisa que acontece logo, tem coisa que demora para acontecer. Né? No Lucas 7,11, que é o da Bíblia, ele fala assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela uma grande multidão. O que nós aprendemos aqui, que a gente tem ouvido aqui? Irmão, a multidão vai ajudar você a chorar. A multidão vai ajudar você a chorar. Tem gente que só vai acompanhar você para chorar junto com você. Mas elas não vão poder mudar nada, elas não vão poder fazer nada. Só vai acontecer alguma coisa se Deus fizer, só vai funcionar se Deus quiser. Por isso nós temos que buscar Deus, não esperar a multidão. A multidão vai andar com você, estou cheio de gente aqui do meu lado, mas eles só vão chorar com você. Eles aprenderam só isso, a chorar. Então eles vão chorar com você e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então a multidão está aqui acompanhando a mulher e a multidão está chorando. Quando é que funcionou? Quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou, começou a funcionar. Então nós temos que buscar Deus, não esperar a multidão para chorar junto comigo, não vai adiantar nada. Porque a multidão não podia fazer nada. Tem gente que não pode fazer nada por você. Você vai ter que aprender a buscar Deus. Não vai ficar esperando gente chorar junto com você. Não vai adiantar, nós temos que tomar uma posição. Tem gente que não vai entender o que você está passando. Ela nunca vai entender o que você está passando, porque é algo entre você e Deus. Né? É algo entre nós e Deus. A pessoa não pode ajudar. Não é que ela não quer, ela não pode ajudar. O que ela pode fazer? Só chorar com você. E se chorar vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai adiantar nada. Porque Deus atende a gente pela fé, não é pelo choro. Então, o que acontece? Tem uma multidão aqui comigo, tem muita gente comigo, que não adianta nada. O que nós temos que fazer é buscar Deus, para ficar firme e forte espiritualmente, para não precisar de multidão chorar com a gente. Aí eu vim chorar com você, não precisa não. Estou buscando a Deus, estou firme, não precisa chorar comigo. E o que aconteceu só funcionou quando Jesus chegou. E o que aconteceu? Um milagre sobrenatural. Ele foi lá, tocou no caixão, né, no versículo 15. No 14. E chegando, tocou o esquife, 14, Pedro. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. Viveu um milagre sobrenatural, viveu. Mas não foi por causa da multidão, a multidão ajudou a chorar. Então não fique esperando ninguém. Né? Vamos deixar essas emoções de lado. Não precisamos esperar ninguém, nós precisamos entrar no quarto. As outras coisas Deus vai fazer. Se tiver muita gente comigo, não tem problema. Se não tiver ninguém também não tem problema. Nós temos que acostumar a entrar no quarto e se relacionar com Deus, com gente ou sem gente. A mulher tinha uma multidão com ela, mas era para chorar. E não ia adiantar nada. Quando Jesus chegou, ela viveu um milagre sobrenatural. Porque só Jesus podia fazer funcionar aquilo. Tem coisa na tua vida que só Jesus vai fazer funcionar. Não tem como funcionar se Jesus não pôr a mão. E como é que ele vai pôr a mão? Se você entrar no quarto. Se a gente orar. A
Para a gente aprender a tomar decisão. Não precisa multidão comigo. Não vou vencer por causa de multidão, não vou vencer porque eu tenho muito soldado. Nós vamos vencer pela presença de Deus na nossa vida. Nós vamos vencer pela santificação. Nós vamos vencer pela obediência à palavra. Não é multidão, não é muita gente comigo ou pouca gente, é o poder de Deus. Então nós vamos vencer. Eu queria uma multidão aí, mas para chorar não adianta. Ela ajudar você a chorar, e você ajudar a chorar não adianta nada. Então ela viveu um sobrenatural, viveu quando? Quando Jesus chegou lá e fez um milagre, fez funcionar o negócio. Não está funcionando, só está chorando. Quando Jesus chegou, funcionou. Quando Jesus chegar na nossa vida, o negócio vai funcionar, o negócio vai andar. Mas vamos buscar. Senhor, não precisa de multidão, né? Não precisamos de multidão. Mateus 9, 9 e 10, ele fala assim: e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele levantando-se seguiu. Jesus passa, vê Mateus. Mateus tem uma vida próspera, né? Ele era odiado porque cobrava imposto a mais do povo judeu, trabalhava para os romanos, era tido como homem traidor, vivia lá nas fronteiras, né? Cobrando imposto. Mas ele tinha muito dinheiro, ele era rico, ele tinha bastante dinheiro. No momento que ele ouviu a voz de Jesus, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele abandonou tudo aquilo e foi seguir Jesus. Mas ele tinha muito dinheiro. Irmão, a voz de Deus é poderosa. Quando Deus manda a gente fazer, Deus usa a capacidade para largar tudo. Uns Deus, como a gente tem entendido aqui, uns Deus falam, com alguns Deus fala mais algumas coisas, com outros menos, mas Deus fala. Um homem que tem a vida bastada, aquilo que nós corremos atrás, que nós desejamos, esse homem aqui já tinha sobrando. Quando Jesus chamou ele, a voz de Deus é tão transformadora, a voz de Deus é tão poderosa, ela muda a gente, a voz de Deus. A voz do Senhor é gloriosa, é poderosa. Um homem rico, como é que um homem rico, um homem abastado, um homem que tem carros novos lá, um homem que tem bastante dinheiro, ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Por quê? Porque a voz de Jesus é poderosa, transforma a vida da gente. Tem transformação que nós precisamos, nós vamos ouvir a voz de Deus, ele vai nos transformar. Então a voz do Senhor é poderosa. Quando é que funciona? Quando Jesus chegou. Tem coisa que só vai funcionar com a voz de Deus. Não, outra voz não vai adiantar. Só vai funcionar com a voz do Senhor. Então, como que é engraçado, eu tenho aqui, eu sou bem suprido materialmente, eu tenho tudo, aí Jesus passa, me chama, abandono tudo e vou. Levantou e foi seguir Jesus. Mas ele foi seguir porque ele era bonzinho? Não, porque a voz de Deus entrou nele e transformou ele. A voz de Deus vai entrar em mim, a voz de Deus vai entrar em você e nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos ser mudados, nós vamos ser transformados pela voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Quando você ouve a voz de Deus, você larga tudo. O Zaqueu ouviu a voz de Deus. Zaqueu era um homem muito rico. Muito rico, né? O Zaqueu. Ele ouviu a voz de Deus, abandonou tudo. Largou tudo aquilo. Renunciou tudo aquilo. Ele tinha lá um dom, ele era bonzinho. Não, a voz de Deus que transforma a gente. Só vai funcionar com a voz de Deus. Mudança na nossa vida só funciona com a voz de Deus. Mudança que nós precisamos só funciona com a voz de Deus. Mas ele tinha tudo, era um homem muito rico, mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Jesus, ele largou. A partir do momento que a gente ouve a voz de Deus, a gente larga tudo. A partir do momento que a gente ouve a voz de Deus, as coisas começam a funcionar. Então, quando ele começou a funcionar, quando Jesus passou e chamou o Zaqueu, chamou o Mateus, eles abandonaram tudo. Hoje é o contrário, se luta para ter tudo. Eles não abandonaram tudo e foram seguir Jesus, né? No Atos 9, 1 e 2, Pedro. E Saulo, respirando ainda ameaça de morte, Saulo respirava ameaças de morte, era um homem muito violento. Os discípulos tinham medo dele. Até quando Deus manda Ananias ir lá na rua direita orar por ele, ele falou: não, eu já ouvi a fama desse homem. Esse homem é perigoso, eu não vou lá não. Por quê? Porque ele tinha uma fama muito ruim.
E Saulo, respirando em ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns, desde o caminho, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Respirava ameaça de morte. Foi transformado? Foi, porque ouviu a voz de Deus no caminho de Damasco. Quando é que nós vamos ser transformados? Quando a gente ouve a voz de Deus. A voz de Deus está na palavra. A palavra transforma a gente. A palavra vai fazer funcionar aquilo que está parado da nossa vida. A palavra vai dar vida para aquilo que está parado da nossa vida. A palavra vai libertar aquilo que não tem barreira na nossa vida. A palavra vai libertar. Quando é que começou a funcionar? Quando ele ouviu a voz de Deus. Ele ia lá, prendeu os crentes, no meio do caminho aparecia um sol, mais forte do que o sol do meio-dia, e Deus libertou ele, transformou ele, se transformou no apóstolo Paulo. Mas era um homem muito violento. Mas quando é que ele foi transformado? Quando ouviu a voz de Deus. Quando é que vai funcionar na nossa vida? Quando a gente ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Estamos ouvindo, estamos buscando, estamos orando, vamos ouvir a voz de Deus. Deus fala no meio da oração. No meio da oração, Deus fala diretamente com a gente, né? Então nós precisamos entender isso. Como é que vai funcionar? Eu não preciso depender de multidão, nem de fulano, nem de ciclano. Vai funcionar quando eu entrar no quarto e vou ouvir a voz de Deus. Quando eu ouvir a voz de Deus, vai funcionar. Quando eu ouvir a voz de Deus, o negócio vai andar, vai funcionar. Então isso aqui era muito violento. Alguém podia mudar a vida dele? Não. Quem podia mudar? Só Jesus, que mudou a vida dele. Só funcionou quando Jesus falou com ele. Então a voz do Senhor é transformadora, a voz do Senhor é poderosa. Né? A voz do Senhor é maravilhosa. Estou aqui na alfândega, tem necessidade suprida. O que vocês estão buscando na igreja já tem faz tempo, tem abundância, está sobrando, tem terra a perder de vista. Mas se ela vai largar isso tudo, voa. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Não tem coisa mais importante do que a voz de Deus. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Ah, mas não tenho coragem de largar isso aqui. Não tem. Se Deus falar, você larga. Se Deus falar, a gente deixa tudo. É porque nós somos fortes demais ou bonzinhos, não. É porque a voz de Deus é poderosa. Ela transforma a mente e o pensamento da gente. Ah, mas essa terra aqui, mas não tem valor mais nenhum para mim. Deus falou. Não tem valor. Por quê? Porque Deus falou comigo. Porque Deus me transformou pela palavra. Não existe valor nisso. O Pedro, 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois. Estamos falando de Elias, o profeta, e um homem rico. A família dele de Abel Meolar, a família rica, abastada, e ele está lá com 12 juntas de boi. Quem tinha boi naquela época é porque tinha dinheiro. Não é todo mundo que tinha um boi. Então ele tem dinheiro. Passou, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou os bois. A voz de Deus é poderosa, você deixa tudo. Ah, mas eu tenho aqui uma riqueza. Não importa, quando você ouve a voz de Deus, você deixa tudo. Verdade. Deus te transforma, a voz de Deus é poderosa, é transformadora. Quando você ouve a voz de Deus, acabou. Não tem voz mais poderosa do que a voz de Deus. Ele é rico, ele tem vida abastada. O que aconteceu? Quando Deus chamou, ele largou os bois dele e foi servir a Deus. Ele era rico. E agora ele vai submeter a um tipo de vida que o Floresvaldo acabou de ler. A mulher teve que dar uma casinha para ele, mas ele era rico antigamente, mas ele largou tudo aquilo. E agora ele vai viver de suprimento divino. Ele largou tudo que ele tinha, era rico, ele não precisava passar essa humilhação. Agora a mulher olha para ele e fala assim, eu não preciso de uma casinha aqui em cima do murinho, mas ele era rico. Mas ele abandonou tudo aquilo
para servir ao Senhor. Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus transforma a gente. A voz de Deus deixa a gente, né, avivado, a voz de Deus. Nada mais tem importância. A gente deixa de correr atrás de um monte de coisa por causa da voz de Deus. Ah, quem é você agora para a mulher fazer casinha para você? Então, eu era rico. Morava em Abel, Meiolá. Minha família abastada, filho de fazendeiro. Aí agora a mulher fez uma casinha para você que você está precisando? Sim. Mas por que isso aconteceu? Porque eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci o meu chamado, meu envio, e meu envio requer renúncia. Eu não podia viver o que Deus tem para mim na casa do meu pai, tinha que sair. E agora a mulher está fazendo a casinha para você, tá? Porque agora Deus me ensinou a ser dependente totalmente dele. Acontece algumas coisas na vida da gente porque Deus quer que a gente seja dependente dele, não dependente de homens. Olha, tem um povo aí comigo, uma multidão, hein? Não vai orar não, que você vai ver a multidão. Vai ajudar você a chorar. Não vamos buscar Deus, vamos ficar esperando a multidão. Ela vai chorar junto com a gente, vai enterrar o filho e acabou a história. Vamos buscar Deus, não depende de ninguém não para buscar Deus, não. Não dependa de ninguém para buscar a Deus, não olhe para a esquerda nem para a direita. Senhor, eu não sei se tem gente que não quer Jesus, mas nós queremos. Ah, tem uma multidão que não quer, mas eu quero. Você tem que querer Jesus. Ah, mas tem uma multidão lá que não quer, mas eu quero. Tem uma multidão lá que não está muito interessada, não, mas eu estou. Eu quero. E ele disse, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois, o que eu te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. Por 8 anos ele andou com Elias. Depois se tornou sucessor de Elias. Agora ele está recebendo. Como as coisas mudam, né? Ah, eu tinha tudo. Eu era filho de fazendeiro. E agora o que você tem? Ah, a mulher fez uma casinha para mim ali. Eu ia passando lá, a mulher fez uma casinha. Viu que eu necessitava de uma casinha, que lá de onde eu estava para ir para o monte era muito longe. Então ela ficou observando e fez uma casinha para mim ali. Agora está dependendo totalmente de Deus. Ei, mas como é que você aceita um negócio desse? Você tinha tudo, você era rico. Ah, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus não deixa de ligar para essas coisas, não. A voz de Deus é transformadora, a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus muda a gente. A voz de Deus dá uma alegria para a gente sobrenatural. A voz de Deus tira esses desejos que a gente tem por coisa material, a voz de Deus tira. O que aconteceu? Foi seguir a Deus com seu ministério, teve que renunciar a algumas coisas. E principalmente finanças. Agora, será que eu estou pronto para isso, para ser chamado para isso? Deus fala com cada um de maneira diferente. Cada um Deus fala de maneira diferente. Né? Cada um Deus fala um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada um tem sua porção. A dele era essa, nem todo mundo vai viver assim. Mas a porção dele era essa. Mas qual é o mais importante aqui? É que a voz de Deus transforma qualquer situação. Ah, eu estou numa situação, orando, não consigo sair. Nós vamos sair em nome de Jesus, porque a voz de Deus é poderosa. Amém. Nós vamos ouvir a voz de Deus uma hora e nós vamos sair. Porque a voz de Deus é poderosa, né? O Mateus 10, Pedro. 10, 12, é isso? 10? Ah, 10, 1 e 2, né? Certo. É sim, é depois do 11. E chamando os 12 discípulos, os 12. Gente que era pescador, gente que trabalhava lá na alfândega, gente que tinha dinheiro, chamou os 12. Como é que vocês vão viver agora? Chamou seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre o espírito imundo, os expulsarem e curarem toda a enfermidade, todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos, o primeiro chamado Simão, Filipe, Bartolomeu, 4, Pedro. Simão, o 5. E Jesus enviou os 12, e lhe ordenou dizendo, não irei pelo caminho do gentio, não vai conversar muito, não vai demorar muito
no caminho do gentio, tem um foco, não entrarei na cidade de samaritano, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar, chegar no reino, prega lá que é chegar do reino de Deus. A pregação é essa, o foco da pregação é essa. Não entra na casa, não entra na cidade do samaritano, não entra lá na outra cidade, e o foco é pregar o reino de Deus. Vamos pregar o reino de Deus. O foco da missão era essa, né? No versículo 11, aí qualquer cidade que vocês entrarem, ou aldeia que entrarem, procurar saber quem nela seja digno, e hospeda na casa daquelas pessoas. Vão pregando. Se achar um lugar lá, se hospeda na casa das pessoas. Em 89 eu fui para a Bahia, então a gente ia no povoado. Só que o caminhão levava no povoado hoje e trazia amanhã, ele não voltava no mesmo dia. Então a gente ia lá, ficava lá no povoado. Chegando no povoado, a gente ia, chegava lá, abria a porta das casas e dormia. Comia e dormia na casa dos outros. O caminhão deixava a gente, o dono morava lá, no outro dia ele vinha para a feira de novo, aí a gente voltava com ele. Mas onde a gente ia, dormia naquele lugar, as portas se abriam. Esses homens aqui tinham profissão, eles tinham dinheiro, mas Deus tinha um chamado específico na vida deles. Aí eles foram porque era bonzinho, agora não, acabou, mas nos anos 80 as pessoas ficavam loucas para ficar na obra, né? Elas se chamavam, elas tinham uma alucinação para ficar na obra assim, elas tinham vontade de fazer, mas era uma coisa louca. Até quem não era passou a ser. Até quem não foi chamado te chamou. Aí fica um tempo, volta. Não dá certo. Por quê? Porque você precisa ter uma vocação para fazer isso, você precisa ter um chamado. Principalmente tudo, a voz de Deus esquenta nosso coração. Vocês têm tudo, mas vocês vão ver embaixo dessa humilhação agora, na casa que você passar lá, ou em qualquer cidade ou aldeia que entrar, de procurar saber quem ela seja digno e hospedar e até que eu vou retirei dali. Não vai procurar. Eu estou aqui na casa do Daniel, não tem a piscina. Acho que eu vou para a casa de Floresópolis, tem piscina. Sou missionário. Não, fica lá até Deus tirar você. Fica lá até Deus dar a direção. Não sai enquanto Deus não dá a direção. Não posso ficar escolhendo casa. Vou para uma casa que tem piscina, que eu não quero ficar. Não. Chega lá na cidade, se hospeda, fica lá até eu dar uma palavra para você sair de lá. Enquanto eu não der, você não sai. Agora, interessante tudo isso é que esses homens eram uma pessoa normal, tinha profissão e dinheiro e tudo. Mas eles abandonaram tudo por causa da voz de Deus. Estou mandando você abandonar tudo? Não. Mas qual é a mensagem para mim e para você? Deus, ele fala em dimensões diferentes. Mas a voz de Deus é poderosa para transformar qualquer coisa na nossa vida. Estou numa dificuldade, estou numa luta aí, seja lá qual for. A voz de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. E quando Deus fala, todas as outras coisas perdem valor. Eles eram ricos e agora estão andando comendo na casa dos outros. Mas por quê? Por causa de um chamado, por causa de um envio. Tem gente que sai daqui do Brasil, vai para um outro país, não estão matando gente lá. Ele sabe que está matando, tá, mas tem uma voz, eu não entendo por quê, mas ele tem uma voz dentro dele assim, que não deixa ele parar. O Paulo pregava, apanhava, no outro dia estava lá na igreja de novo, tinha uma voz dentro dele que não deixava ele parar, e essa voz é a voz que faz a gente avançar. Não vai dar, ele é gigante, não vai dar. Não, mas dentro de mim tem uma voz que está mandando ele que vai dar certo. E Davi foi e deu certo. Nós vamos ouvir a voz de Deus e vai dar certo. Amém, Jesus. Amém? Nas nossas dificuldades nós vamos ouvir a voz de Deus, vai dar certo. Deus vai fazer um milagre. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus transforma, não importa quem você é, não importa quanto dinheiro você tem, o que você faz, não importa. Quando Deus fala, a gente obedece. Mas meu padrão vai cair muito, vai cair na terra. Na terra, talvez o padrão deles caiu na terra.
Mas espiritualmente eles estavam ali obedecendo ao Senhor. E o mais importante, a gente está no centro da vontade de Deus. Não é no padrão da terra. A melhor satisfação da nossa vida é estar no centro da vontade de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus e nós vamos para o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.